Vindo agora para o tema do tarifaço, quais são os efeitos, finalmente, do tarifaço sobre a economia brasileira? Olha, o primeiro ponto é que é, o, as exportações para os Estados Unidos representam apenas 12% das exportações do Brasil. Tá? Isso é extremamente importante, porque, por exemplo, você tem países muito exportadores, como a Coreia do Sul, por exemplo, o Taiwan, que a dependência, né, das exportações é central. Nós temos uma dominância, nós temos um amplo mercado interno, então a gente não depende tanto, das exportações, e dois, das exportações dos Estados Unidos, para os Estados Unidos. Então, o fato que isso atinge só 12%, já dá espaço de negociação muito forte, né? No plano comercial, não no plano político, que é o que efetivamente eles estão buscando, né? Outra dimensão é que os Estados Unidos dependem de muitos produtos brasileiros, certo? Então, no troca-troca ali das informações, nas pré-negociações que estão se fazendo, já tem 1.388 produtos que estão se excluindo, né? Porque os Estados Unidos têm certos produtos que, se os Estados Unidos não recebem, a fábrica deles precisa dessa parte no produto final deles, e essa parte da produção dos Estados Unidos vai parar, certo? É uma dependência de importações brasileiras. Então, ordem de grandeza, um impacto efetivo deve ser da ordem de 4%. Certo? Isso é uma. Ou seja, o Brasil não está tão dependente assim dos Estados Unidos. Tem muitas dependências pontuais. Algumas empresas estão praticamente 100% dependentes dessa exportação. Isso significa que, com medidas do governo, com BNDES e outras medidas, você terá que dar um suporte temporário a essas empresas para reorientarem os seus mercados para outros países, né? Ou seja, nós vamos ter, sim... Não é essa situação de desespero econômico que alguns veículos da imprensa conservadora pintam. É pilantragem, gente, é pilantragem. Não é um terremoto. Na escala Richter, é um terremotinho. É um terremotinho e tem mais. No curto prazo, é óbvio que você tem um impacto, certo? Porque as medidas foram, e ameaças, isso aqui não é negociação comercial, é porrete, tá? É relação de força. Certo? Agora, no curto prazo, você tem impactos evidentes de reorientação, tá? Com esses limites que eu mencionei. A mais longo prazo, Breno, os efeitos são muito positivos, tá? Porque vários países atingidos pelas tarifas com os Estados Unidos estão buscando alternativas entre eles. Ou seja, você está fortalecendo de maneira muito ampla o chamado Sul-Sul, certo? Essas reorientações. Eu queria lembrar, as pessoas não têm muito esse mapa na cabeça, mas a gente usa hoje o Norte Global e o Sul Global. Tá? O Norte Global, ordem de grandeza, tá? São 15% da população mundial. Pega América do Norte, Europa Ocidental, Austrália, Japão, Coreia do Sul, enfim, esses grupos, tá? Nova Zelândia e tal. Isso aí é 15% da população. Mas eles estão controlando 3/4 da riqueza. Né? Ou seja, a riqueza está indo para lá, em particular através desse sistema dos vários drenos de intermediários, todo o sistema financeiro que eu mencionei, o uso do dólar, etc. Né? Agora, os países do Sul, em particular nas reuniões do BRICS, eles hoje têm plena consciência de que cada um negociar um fiozinho de melhoria com o norte global não vai resolver grande coisa. Em termos de onde a gente deve trabalhar, é que a gente pode realmente reorientar, né, e construir a complementaridade interpaíses no conjunto do Sul-Sul, né? Tanto
por razões políticas, porque a gente tem que cortar essa forma de exploração. Breno, as pessoas não se dão conta, tá? Saiu agora uma pesquisa do endividamento externo de 140 países em desenvolvimento, feita pelos noruegueses. Está no meu site também. Veja bem, em média, esses 140 países, 42% do orçamento deles, que deveria ser utilizado para saúde, educação, fomentar a indústria, etc., 42% do orçamento desses países mais pobres, do Sul, são para pagar juros sobre a dívida externa. Eu pego Angola, tá? Eu estive lá várias vezes, né? Angola exporta petróleo, né? Mas está a mão de grupo, porque eles não têm a tecnologia correspondente. Né? Como eles não têm indústria e têm necessidades básicas no país, eles importam. Né? Nessa importação, eles geram dívidas externas. Né? Então, o petróleo que eles exportam, em vez de servir para financiar a indústria, a saúde, a educação, financiar o pós-petróleo, financiar o futuro, a modernização do país, está sendo utilizado para pagar juros sobre a dívida, porque eles precisam importar coisas básicas que não têm. É uma armadilha. Né? O Banco Mundial chama The Debt Trap, né? A armadilha da dívida. Sabe o que é 42% do orçamento ser para pagar juros? Você não está reduzindo a dívida, você está pagando juros sobre a dívida. Tá? Fora isso, você tem que devolver o principal. Né? Ou seja, gerou-se um sistema permanente. De vez em quando, os países que estão totalmente em crise, estão quebrados, aí tem uma reunião internacional de renegociação ou de perdão da dívida, né? Chamado jubileu, essas coisas. Né? Mas isso aqui é uma coisinha insignificante. Gente, veja bem, voltando ao Visa, tá? Se você entra no parcelamento, né, do cartão, certo? No rotativo do cartão, você está pagando 450%. Nos Estados Unidos é 19%, aqui 450%. Estão navegando nesse negócio. Quer dizer, isso aqui está tudo articulado com o nosso sistema bancário, certo? Quer dizer, como é que você tem uma média, que eu pego dados do Banco Central, estatísticas monetárias e de crédito. Você pode buscar estatística monetária de crédito, você vai ter ali taxas de juros, você vai ter os dados. A média que as famílias pagam no Brasil, 55% ao ano. Juro é ao ano, tá? No Brasil é apresentado ao mês porque parece pequeno. Né? 55%, caramba, na França é entre 4% e 5% ao ano. Aqui 55%. Eu fiz um cálculo, sabe? Ordem de grandeza, 30% do PIB do Brasil é transformado em lucros financeiros, e aí volta aquela imagem que a gente viu aqui, né? Por trás de Itaú, Bradesco, etc., né? Você tem o quê? Você tem BlackRock, State Street, etc., grupos internacionais. Mas eu volto, Breno, para o meu eixo principal. É um desafio, sim, no curto prazo. No curtíssimo prazo, nós temos uma ameaça de golpistas que não param de querer de ocupar o poder, e se o Trump conseguir colocar cupinchas seus para dirigir o Brasil, ele vai estar avançando. Ou seja, nós temos ameaças de curtíssimo prazo, eu acho que extremamente sérias. Né? Agora, no médio prazo, são ajustes econômicos que a gente pode enfrentar, e o longo prazo, se a gente rearticular o Sul-Sul, isso aqui pode ser uma imensa oportunidade de transformação. De certa maneira, o porrete que a gente recebe nos levar a pensar, gente, vamos se articular para se defender. Isso pode ter um efeito estrutural extremamente positivo. Eu sou otimista de natureza mesmo. Não sei a que ponto isso pode ser sonhos, mas eu já trabalhei em tantos países, trabalhei 7 anos na África, trabalhei na Mongólia, fiz coisas na China, em diversos países ricos e pobres, né? A gente está sempre buscando, né, quais são as oportunidades no meio de tantos dramas que a gente vive.